Pode continuar, Magno. Posso prosseguir? Ah, foi só um som de sistema. Tá. Então, nós vamos ter na outra extremidade do Oceano Atlântico o território iorubano, não é? A região da Nigéria, que depois de políticas internas e aí divisões se tornou Nigéria e Níger, que vai fazer divisão com o atual Benin, antigo reino do Daomé. Então, nós teremos nesse intercâmbio povos de duas regiões distintas da África. Os congoleses bantuístas, nesse movimento de Madagascar, da região de Marrocos, né? Marrocos está mais acima, no norte, Argélia, perto da França. Foram colonizados pela França. E a gente, nesse mecanismo aí, consegue perceber que já existiam negros dominados e negros dominantes dentro do próprio continente africano. Só que é interessante lembrar que não tinha esse conceito de escravidão que o Ocidente, não é, determinou com essas idas e vindas desses negros. O que ocorre com esse movimento de escravidão é um processo de humilhação e de subjugar uma etnia baseado no achismo, acreditando que o negro seria uma criatura inferior, não é? E nós vamos perceber que em todo o continente africano existe uma vastidão cultural, não é? Vários dialetos, inclusive com diferenças na fisionomia, né, nos traços desses negros, e que não é tudo um bolo, um emaranhado só, como muitas pessoas acreditam e pensam, não é? Então, é necessário que esse recorte geográfico seja bem desenhado e que esses aportes históricos também sejam sinalizados para que nós possamos entender como começa esse fluxo e refluxo do movimento escravagista nesse intercâmbio continente africano e Brasil, especificamente. Nós não vamos nos alongar em Américas, enfim, porque foge um pouco, vamos especificar só mesmo nesse momento Brasil. E nessas idas e vindas, começa, então, a acontecer um processo de separação étnica, não é? E de povos dominados e subjugados. Então, no próprio continente africano, já existia essa dominação e um processo de adaptação cultural aos povos que eram dominados, não é isso? Aos dominadores. O europeu entra nessa história, sabidamente os portugueses, que são os nossos colonizadores, e começa, então, a fazer esse intercâmbio lá no século XVI, começando aí a partir de 1501 e alguma coisa assim, não é? Esse movimento escravagista. Então, se percebe que esse povo que veio para cá, da Costa do Ouro, de Guiné, dessa parte mais litorânea do Atlântico, não é? Foram povos que tiveram uma supremacia numérica. Os primeiros enviados foram os povos de idioma Congo, Banto, Kibundu, né? Que formam aí várias palavras do nosso cotidiano. E nessa amalgamação, nessa formatação cultural, a gente vai perceber que os negros, eles se reinventam. Quando esses negros eles eram enviados para o Brasil, especificamente, eles eram obrigados a dar 3 voltas em torno de um tronco de uma árvore, acreditando-se que seria esquecido, não é? Que esses negros iriam esquecer o seu povo, a sua história, a sua terra-mãe. E aí, então, eles eram embarcados. Quando eles retornam ao Brasil, povos de várias etnias, de vários grupos, não é? Alocados nos porões dos navios negreiros, começa, então, já a estreitar esse intercâmbio e esse diálogo cultural nesse grande caldeirão de etnia. E aí, o que acontece? O negro ele precisa se reinventar em solo brasileiro e sobreviver, não só em sua crença, mas sobreviver no sentido literal, de viver e matar um leão por dia na condição de escravos. E aí começa, então, a perceber a consciência, não é, do movimento negro. Já começa a existir, então, esse intercâmbio.
Lá no século XVII, se não me engano, em torno de 1640, surge uma questão de quilombo, o quilombo de Palmares, de Zumbi, lá em Alagoas, e esse Zumbi ele ganha uma grande projeção, não é, nacional, porque é um quilombo estruturado em forma de reino, inicialmente gerenciado pela liderança de Ganga Zumbá, que viria a ser o tio biológico de Francisco, batizado de Zumbi, né? E nessa formação dos quilombos, existiam vários outros pequenos quilombos agrupados, como se fossem cidades satélites, em torno do quilombo central de Palmares, formando, então, esse pequeno reinado. Então, aí os negros já começam, não é, a formatar como área de fuga. É interessante lembrar que o quilombo de Palmares, ele era um quilombo de negros, mas eles aceitavam também os brancos empobrecidos, os indígenas e tal. Então, ele era um quilombo de negro, mas ele aceitava, não é, os menos afortunados, digamos assim. E aí esse quilombo, ele surge ainda nesse período escravagista. Então, entendido esse intercâmbio, desse recorte histórico e geográfico, entendido como esses negros vieram para o Brasil nos navios, entendido como esse processo de sobrevivência e resistência da cultura negra aconteceu, de como esses negros se organizaram politicamente no Quilombo de Palmares, que foi o mais, não é, o mais famoso, digamos assim. E aí, Zumbi dos Palmares, ele morre, ele é assassinado no dia 20 de novembro, ele morre aos 40 anos de vida, ele era casado com uma negra chamada Dandara, e ele foi esquartejado, enfim, os seus restos mortais foram repartidos e sua cabeça exposta em praça pública no município de Olinda, segundo os recortes, os informes da história. E ele teria sido traído, não é? Por um dos seus homens de confiança, chamado Antônio Soares. Então, entender esse aspecto da história. O quilombo de Palmares foi um dos maiores quilombos aqui do Brasil, né? Que ele já juntou mais de, será 20 ou 2 mil pessoas. Então, existem registros e informações do Quilombo de Palmares agrupar mais de 20 mil pessoas. É um número alto, considerando a época, né, do século XVII, 1600 e alguma coisa, 640, 660, acho que os historiadores do grupo podem dar essa pincelada com a precisão melhor adiante na hora de dirimir essas dúvidas aí. Então, esse mês de novembro, ele foi eleito, não é, como mês específico para exaltar a consciência negra, para exaltar a figura histórica do Zumbi dos Palmares no dia 20 de dezembro, no dia 20 de novembro. Nós vamos ter também no dia 15 de novembro agora, que passou, foi o dia da Umbanda, que é uma religião também de cunho de elementos africanos, de elementos do cristianismo e genuinamente brasileira, nascida no Brasil. E aí a gente vai perceber que essa coisa da cultura negra é algo muito rico. Quando os negros eles foram sobrevivendo, não é, e se readaptando culturalmente, enquanto matrizes religiosas do Brasil, a primeira matriz religiosa que veio foi a de formação cristã, imposta pelos jesuítas, pelos colonizadores, não é? Onde eles vieram empurrando o Deus deles goela abaixo da cultura de um povo indígena que já morava aqui, desfazendo e desmerecendo e catequizando, convertendo esses indígenas, que são os povos tradicionais, genuinamente brasileiros, de fato, os donos dessa terra. E, em um segundo momento, a presença do negro escravizado. Se observa, então, que um segundo movimento religioso começa a surgir, e aí os negros, de modo muito astuto e inteligente, começam a associar os elementos do catolicismo como um elo de sobrevivência à cultura africana. Então, os santos católicos
começam a serem associados às divindades africanas, nascendo aí, nesse momento, o intercâmbio e o sincretismo religioso, onde nomes de deuses africanos seriam atribuídos a santos católicos. Então, na verdade, o processo hoje mal visto, não é, do sincretismo religioso, ele foi um mal necessário para a sobrevivência de um modo extremamente inteligente por parte desses negros. Estão conseguindo ouvir? Sim. Perfeito. Perfeito, Magno. Certo. Então, aí, nesse movimento, não é, desse caldeirão de informações, de divindades, de diferentes tribos, nós teremos aí, então, povos de origem Fon, que são os forasteiros do Daomé, chamados de Jejes. Nós teremos os povos iorubanos, não é, da região da Nigéria, que faz divisa com Benin, que são os povos de Oió, de Ijexá, de Ibadã, e que cada região dessa tem um culto específico a um orixá. E nós vamos ter os povos de ramo linguística Congo, não é, bantuísta, do Kibundo, que estarão fazendo culto aos inquices. Grosseiramente, são elementos similares, já que o candomblé não é uma religião de matriz africana e essencialmente ecológica, de prestar culto e reverência à natureza como um todo. Então, todos os elementos da natureza terão um orixá, um inquice, um vodum, associado a esse elemento de energia. Só que aí, o que aconteceu? Com o movimento, não é, dos jesuítas, começa a surgir uma demonização da figura do orixá Exu, aquele mesmo orixá que eu fiz questão de saudar no momento inicial dessa live, que é o senhor da comunicação, é o mensageiro entre dois mundos, entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses, conforme acredita-se, né, os seguidores dessa filosofia religiosa. E esse processo de demonização, de colocarem na nossa conta o peso de um elemento satânico, diabólico, que não faz parte em absolutamente nada da nossa tradição, da nossa cultura, como uma forma de rechaçar, de nos colocar numa condição de elementos inferiores, porque tudo aquilo que vem da cultura do preto não é bom, não presta. E a contribuição do negro para a formação da sociedade atual e contemporânea é uma coisa, assim, assustadora. Então, desde a formação da nossa cultura musical, não é? Porque tudo foi baseado na oralidade, então, nosso samba, nossa capoeira, o nosso movimento de xirê, né? O encontro do candomblé de dançar, no sentido anti-horário, na formação da roda, é uma forma de retorno mítico, de retorno ancestral a essa cultura deixada no solo africano. Eu comentava, em um momento, que os negros lá no Porto da África, eles davam voltas no sentido horário para esquecer, de uma forma simbólica, a sua terra natal. E quando eles estavam no Brasil, nesse movimento de recriar a tradição do candomblé, não é, de nascer aqui, de recriar o culto a orixá, a vodum e a inquice, esse sentido anti-horário na formação da roda faz com que surja essa ligação ancestral mística de retorno à terra, porque é um culto de ancestralidade, de extremo respeito àqueles que pisaram essa terra antes de nós, porque sem essas pessoas nós não estaríamos aqui. Então, são os nossos ancestrais. Só que aí a gente começa a perceber uns recortes e um viés de intolerância, de racismo. Racismo esse que existiu desde o momento do início do tráfico, né, dos negros, mas que foi se avolumando e ganhando um corpo mais forte agora, e em 1902, se não me engano, houve, então, a formação, a inserção do termo na academia, não é? Da questão do racismo. Foi numa publicação de uma revista chamada Revue Blanche, se não me engano, que essa palavra racismo surge pela primeira vez, né? Então, 1902.
Embora entender que em 1600 e bolinha, no século XVII, começa, então, esse movimento de trazer o negro. Esse racismo já existia lá, mas ele só foi conhecido com essa palavra racismo, como nós usamos agora, não é? Em algumas publicações mais recentes. Esse racismo ele pode ser estendido também a outros conceitos e outros povos. Por exemplo, né, o racismo que teve com o povo judeu no Holocausto, que é o antissemitismo, é uma forma de racismo, entendendo que o outro é inferior racialmente. Nós vamos ter também a questão do apartheid na África, uma coisa mais recente também, que é uma forma de racismo. Nós vamos ter no continente americano, na América do Norte, os Estados Unidos da América, a formação e criação da sua Constituição baseada essencialmente no racismo, não é? Então, é uma das constituições das democracias recentes mais arcaicas que se existe, apesar de ser uma nação de primeiro mundo. Nesse aspecto aí, por exemplo, a Constituição brasileira está muito mais atualizada. Infelizmente, ela só não é executada, posta em prática, mas ela já existe com o corpo, com estruturação muito mais definida. Então, falávamos da formação da história do candomblé no Brasil, não é? Surgindo os quilombos, surgindo essas irmandades dos pretos, essas negras e esses negros alforriados formavam essas irmandades. Aqui na Bahia, na região do Recôncavo Baiano, região de Santo Amaro, de Maragogipe, Cachoeira, São Félix, são duas cidades próximas, separadas por uma ponte apenas. Há uma... Ô, Magno, desculpe te interromper. Ô, Magno, desculpe te interromper. Em Cachoeira, eu fui pesquisar a Irmandade da Boa Morte e foi tema da minha pesquisa de TCC, né? Me finalizei no ano de 2011. Maravilhosa essa contribuição aí para nós. Então, assim, só para finalizar... Sim, apresento, sim. As irmandades religiosas, né, como o termo já diz, vem de irmãs, né? Então, assim, as mulheres negras, elas tinham a oportunidade, de certo modo, de ajudar os seus irmãos escravos, né? O termo irmão, principalmente... Os quitutes, as focadas, essas coisas, né? Para comprar essas liberdades. Elas conseguiam ajudar de múltiplas formas, até no sepultamento, por exemplo, que o negro era visto como indigente, trabalhava a vida inteira e não tinha uma condição de ser sepultado, e nenhum branco permitia que eles fossem sepultados no mesmo cemitério de uma família aristocrática, digamos assim, da Bahia. Então, elas amelhavam vinténs, digamos assim, dinheiro, e, em alguns casos, dava até enterros dignos, e dentre outras coisas, não vou me prolongar. Isso, na verdade, permite entender os desdobramentos dessas doutrinas raciais que foram enfiadas goela abaixo como algo muito negativo para a construção, não é, da nossa formação histórica. É triste a gente hoje perceber que os nossos semelhantes foram tratados e ainda são tratados, não é, dentro dessa estrutura de doutrina racial, de racismo, como um ser de uma qualidade inferiorizada por cor de pele, por exemplo. Mas a gente vai perceber também a riqueza da cultura negra, não é? Sabidamente, além das coisas religiosas, da cultura, da formação da dança. No Brasil, há uma contribuição extraordinária para o surgimento do samba, não é? E se tornou algo muito divulgado, nasce na Bahia, no Recôncavo Baiano, e migra para o Sudeste através da figura de Tia Ciata, que era uma mãe de santo, uma Ialorixá e também uma cozinheira, e ela leva esse samba no momento em que o samba era visto como uma coisa de vagabundos, de pessoas não é, de uma vida boêmia e uma vida que não fazia muito interesse para a sociedade da época, porque eles eram vistos como seres de uma qualidade inferior, digamos assim. Então, Ciata, ela foi um símbolo, né? Tia Ciata foi símbolo dessa resistência negra após a abolição, e foi uma das incentivadoras ao abrir as portas da sua casa, já no Rio de Janeiro, para que o samba nascesse na formação do samba como conhecemos hoje.
Então, ele nasce, de fato, na Bahia e ganha repercussão no Rio de Janeiro através de composição do Djonga, né? Que foi um cantor baiano, nascido em Santo Amaro também, que foi com a Seata para o Rio de Janeiro. Então, a gente vai perceber que a contribuição cultural do negro na formação, não é? Da contemporaneidade das contribuições negras é algo muito grande, é algo para se refletir, e do negro perceber o seu papel, o seu lugar de fala, a sua importância, a sua envergadura nessa formação. É não aceitar mais ser tolerado, não é? A gente fala muito de intolerância. Eu acredito que talvez esse termo intolerância seja um termo até já defasado ou desatualizado de contexto, porque eu, enquanto liderança de um culto de negros, de uma tradição de culto negro, eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado e eu exijo que esse respeito venha, porque respeito ele é uma via de mão dupla. Então, a gente tem que ocupar esses espaços e tornar o nosso discurso, o nosso diálogo, uma fala de resistência constante, de sobrevivência. Dentro dessa ementa que o Fábio criou, então, nós falamos desse processo histórico e geográfico, falamos dessas matrizes religiosas do Brasil, não é? E foi dada uma rápida pincelada nessa história do candomblé. O candomblé, ele é formado de várias nações, não é? Então, nós temos a nação Queto, nós temos a nação Jeje, nós temos a nação Angola. Dentro da nação Queto, nós vamos ter o culto a Xangô, que é o culto de Oió, nós vamos ter o culto de Exu e de Oxóssi, que é o culto da cidade de Quetu, nós vamos ter o culto de Logumedé, na cidade de Ibadã, nós vamos ter o culto a Oxalá, na cidade de Ueifé, nós teremos o culto de Oxum, na cidade de Ijexá, o culto de Ogum, não é? Na cidade de Irê, perdão, e o culto de Oiá na cidade de Irá. Irê para Ogum, Irá para Oiá. Então, a gente vai ter também o culto de Obaluayê, de Omolu, de Nanã, de Oxumaré, de Ossan, de Euá, que são divindades da palha, são divindades antigas, anteriores ao surgimento do metal, numa formação do culto Jeje, digamos assim, que é a primeira grande família, não é, que surge, que são esses forasteiros do Daomé. Na ementa, falando sobre discriminação, intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana. Infelizmente, a partir da década de 90, começa a surgir um crescimento das igrejas neopentecostais, né? E esse movimento neopentecostal, ele vem causando um estrangulamento, um sufocar, uma tentativa de calar a voz dos povos de tradição, né? De matriz africana e de outras minorias. Mas, em especial aos povos de matriz africana, pela invasão dos espaços sagrados, pelos espaços que são apedrejados, pelos terreiros que são queimados, pelos adeptos da religião que são agredidos fisicamente. Então, assim, vamos entender a intolerância religiosa ou o racismo religioso em várias espécies, né, em vários momentos, e entender que existe a intolerância física, a intolerância de ordem moral, a intolerância institucional e a intolerância simbólica. Então, a física, como o próprio nome já diz, é aquele momento onde existe uma lesão corporal e destruição dos objetos de uso litúrgico, né, dos objetos sagrados. Então, essa é a física. A parte da intolerância moral é colocar o elemento da cultura negra como um ser inferior, não é? Em ambiente de humilhação, de vexame, que ocorra um dano moral para esse indivíduo, exemplificando xingamentos, humilhações públicas, impressos, livros,
as redes sociais sendo usadas aí para estigmatizar esses povos de tradição africana, a institucional, não é? A intolerância institucional, quando ela ocorre dentro das instituições públicas, e eu me recordo de um episódio no meu ambiente de trabalho. Eu sou atualmente socorrista do SAMU, em Porto Seguro e em Eunápolis, e em um dos ambientes de trabalho estava se formando roda para culto religioso sabidamente cristão. E eles esquecem, né, que o nosso Estado é laico. E aí, se formando essas rodas de culto, e me convidaram a participar nesse processo de conversão, de querer impor a verdade deles como a verdade absoluta, eu falei, engraçado, se eu fosse promover qualquer recorte de culto aqui, trazer os atabaques e fazer qualquer outra manifestação da minha cultura religiosa, certamente eu não seria acolhido da forma como vocês querem que eu acolha essa vivência de vocês. Então, a partir de hoje, eu exijo que não tenha nenhum tipo de manifestação religiosa, nem católica, nem evangélica, nem de nenhuma natureza, porque senão estarei denunciando ao Ministério Público e às outras autoridades competentes. E aí eu gerei um momento de mal-estar, mas eu também proporcionei um momento de uma reflexão, porque já que não pode minha religião, não pode religião nenhuma, já que o Estado nos assegura essa perspectiva de sermos laicos, sermos um Estado laico. E aí a gente vai percebendo que é muito mais estratificado e estrutural as várias classificações desse racismo, e é um troço muito emaranhado na nossa vivência cotidiana. E esse mês de novembro, ele permite essas reflexões de uma forma muito mais contundente, mais enriquecedora, né? Então, a gente percebe o surgimento desse movimento negro, surgindo, não é de agora, ele já surge desde o movimento escravagista, certo, do Brasil colônia. Ele surge e ele vem resistindo com a figura ilustre de Zumbi e vem se mantendo nos dias de hoje através dessa busca, sobretudo das pessoas da academia, não é? Antigamente se falava que a tradição do culto de orixá, do culto de candomblé, era uma tradição de preto, pobre, de periferia. Havia esse estigma. Hoje, nós percebemos nos bancos dos terreiros e nas vivências de axé, pessoas que fazem uma busca da academia, mestres, doutores, e essas pessoas fazem parte dos povos de terreiro. A gente percebe que o conhecimento ele vai funcionar, então, como esse agente transformador, não é? Como esse agente libertador, rompendo aí esses grilhões da ignorância. A informação é algo muito, muito importante, necessária nesse papel, não é? Para a consolidação dos nossos direitos, também de nossos deveres, e perfeita noção de nossa inserção e dos nossos espaços, não permitindo mais que ninguém, não é? E que nenhuma outra forma de segregação venha a acontecer. Ô, Magno. E aí, oi, filho, fala. Rapidamente, para a gente não avançar demais no horário, porque tá bom demais e tá passando rápido, e chegamos um pouco atrasado, eu queria te pedir que se fosse mais ou menos até umas 16h30, 30 e poucos, né? Para podermos abrir as perguntas, porque 5 horas o menino tem que sair, a escola, né, fecha também. Pode ser? Tá certo. Pode ser, Magno. Então, tá certo. Okay. Só para dar uma pode concluir, falando sobre as vivências e experiências de cunho social enquanto líder religioso. É necessário perceber o espaço de culto, os terreiros, sabidamente, no momento contemporâneo, como local de resistência, sobretudo, mas também um local de ponto de apoio ao social e ao coletivo. Falando sobre a minha casa de axé, o meu terreiro, não é? Ele nasce com uma perspectiva de interação com a sociedade, com um viés filantrópico, como um ponto de acolhimento a idosos em fase terminal de vida, aqueles velhos rejeitados pela sociedade, pelas famílias, para que eles possam, então, ter uma morte com dignidade. Nós vamos ter no nosso corpo, não é?
da instituição profissionais da saúde, profissionais psicólogos, profissionais médicos, profissionais enfermeiros, profissionais da nutrição, profissionais de várias áreas da saúde, para fazer um atendimento mais completo a esse indivíduo. Então, nós vamos ter ambulatório de clínica médica, ambulatório de pediatria, ambulatório de psicologia, de acordo à agenda, não é? Que esses atendimentos vão surgir como um voluntariado dos filhos da casa. Nós vamos ter também pontes com as unidades de ensino superior da região, no nosso caso aqui com a UNEB, no Campus 18, parcerias aí, para usar os terreiros como ponto de cultura, como formação do saber. Então, a gente vivencia e tem uma experiência de candomblé de cunho social, né? Então, essa é uma vivência minha de recorte, mais contemporâneo. Abrir, então, para os momentos de perguntas aí, o que ocorreu conforme a ementa que foi proposta pelo Fábio, pela comissão organizadora, e, mais uma vez, agradecer ao espaço, a oportunidade, e me desculpar por qualquer desdobramento que não tenha sido devidamente compreendido, e me colocar à disposição depois para tentar clarificar qualquer imagem de pensamento que não tenha sido absorvida. Magno, agradecer também, e assim, eu vi que nas perguntas que todos os alunos construíram, como eu te disse, construíram de forma antecipada na sala de aula, você conseguiu responder muitas delas já, e aí nós temos alguns alunos aí de prontidão que querem fazer a pergunta pessoalmente para você. Nós temos o José Plínio, né, Rocha aí, e a Alexa, se não me engano. Vocês gostariam de perguntar agora? Sim, sim. Então vamos começar por ordem, né? Vou começar primeiro com a Alexia, e aí depois eu passo o Zeppelin. Alexia, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber de onde veio o estímulo para as matrizes africanas. De onde veio bem do início mesmo, bem do começo. Quem foi mais ou menos o primeiro a ter a ideia, a saber? Você havia construído 3 perguntinhas. Se quiser fazer logo as 3, ele responde. Faz as 3 em sequência que ele responde de uma vez só. A primeira pergunta é de onde veio os estímulos para a religião das matrizes africanas? E a outra é por que vocês estão sofrendo tanto preconceito em relação à religião? E como que vocês se sentem em relação ao preconceito que tem sobre a sua própria religião? Então, minha filha, o candomblé surge como uma religião de resistência, não é? O negro, quando ele vem para cá, ele precisa sobreviver, não é? Inclusive do ponto de vista espiritual, ele não vai perder a bagagem cultural dele. Então, esses vários povos aqui, eles criam um condensado de filosofia, não é? Uma filosofia de vida africana, e isso começa a ser reelaborado em solo brasileiro. Então, o candomblé nasce como uma religião genuinamente brasileira. A questão de como nós vivemos com a questão do racismo, é isso, das intolerâncias, eu coloco nós porque me considero uma pessoa negra também, nós estamos tão acostumados a tomar chicotadas e cacetadas da vida, e uma forma de sobrevivência atual não é mais rebater com a violência física, é rebater com argumento, com diálogo, com inteligência, vencer o opressor com inteligência, usando os espaços e a mídia, como está sendo usada agora, e a mídia virtual, para construir os saberes de várias formas. Inclusive, usar você como uma pessoa questionadora, como uma militante, como uma pessoa capaz de pensar e se ver, e se perceber nesse mundo. De que forma você pode mudar o seu entorno, não é? De que forma eu posso mudar essa minha realidade? Eu não sei se eu chego a responder o seu anseio, mas esse é um pouco do meu entendimento sobre o que você me perguntou. Sim, respondeu. Ok. Obrigado, Alexia. Vou passar agora para o Zé Plínio. Zé Plínio, pode fazer sua pergunta? Pode ler, né, em ordem que ele responde tudo a vez só, porque eu tenho Eu não tenho caderno, mas tudo bem. Eu lembro de alguns. O fato de você ter sido... Na verdade, você ser
sacerdote de matriz africana, sem contar esse círculo cristão que está fazendo seu trabalho, você já foi vítima de racismo de você mesmo? Não de você mesmo, mas sim das pessoas que você convive? Como Então, amigo? Muito bem. a gente sempre acaba sofrendo pequenas, não é, intolerâncias e desrespeitos. Exemplificando na minha própria família, não é, na família sanguínea, eu fui vítima de racismo. Eu era chamado, enquanto criança, de corno preto, por exemplo, não é? Então, assim, eu era o preto de alma branca da família. Então, a gente percebe que a gente é obrigado a sobreviver e aprender a se reinventar nesse mundo cruel a cada Hã? vivência dessa ruim. Pronto? Ô, Magno, Oi. acho que para dar seguimento, eu vou jogar no, como é que fala? No chat aqui, a pergunta de uma aluna do 9º ano. E aí eu posso ler também para você. Eu prefiro que você leia, porque eu sou um pouco analfabeto funcional e digital, Mas para mesmo assim eu vou mexer com jogar que os tecnologia. meninos leem, e aí, né, eu vou ler Você para pode você. ler para mim. Tá bom. A Leonília Vitória, do 9º ano 2, ela perguntou o seguinte, fez 4 perguntinhas. A primeira é a seguinte: você já notou pessoas com comportamentos preconceituosos quanto à sua religião? Como se sente com isso, né? O seu sentimento pessoal em relação a isso. A segunda foi: como são os cultos? Como cada pessoa tem que ser com as outras? E é a que eu achei mais interessante. Quais são as principais características dessa religião? Qual a moral que ela quer passar para as pessoas? E por último, ela perguntou assim: o que você quer passar para as pessoas que tratam mal, né? E falam coisas que não sabem a respeito das religiões em si? O que você quer passar para essas pessoas? Primeiro, Fábio, me ensine como eu posso ter acesso a essas perguntas nesse chat aí, que eu sou meio engessado nessa tecnologia. O Simval Porque pode foram ajudar 4 melhor. Ô, Carlos, perguntas. do lado aqui, ó, Oi? tem os detalhes da reunião, vai ter pessoas e chat. Você clica em cima do chat e vai abrir lá o chatzinho onde ele postou. Eu já escrevi já. Aqui Isso. tem compartilhar informações. Aí tá lá naquelas perguntas que eu te mandei via Word, pelo Zap. Eu mandei também. Você tá vendo uma caixinha aqui lá no canto superior direito aqui, ó, perto do horário. Tem um horário aqui do lado e tem uma caixinha aqui, ó. Sim, tem informações, pessoas. Chat. Aí, clicou em cima, chat com todos, aqui, ó, do lado do horário e onde fica o número de pessoas que estão assistindo. E aí no meio tem uma caixinha de diálogo. Você abrir nela, você clicou, você vai ter de novo. isso, você vai ter acesso ao chat. Olha, eu juro que eu estou tentando aqui, mas Tranquilo. Então faz o seguinte, eu vou fazer pelo menos 2, assim, rapidamente, para ver se você consegue responder. Fazer só as 2 primeiras, as que eu achei interessante. Quais são as principais características dessa religião? Ou seja, eu acho que você já respondeu, mas a parte da pergunta melhor foi: qual a moral que ela quer passar, né, para as pessoas, que a sua religião quer passar para as pessoas? Qual a moral que a religião vai passar? Bom, inicialmente a gente precisa entender o conceito do que é moral, né? Moral e ético. O que é moralmente aceitável tem a ver com um recorte cultural de um povo, de uma tradição. Por exemplo, para a nossa cultura, consumir carne bovina é algo moralmente aceitável, mas para a cultura de alguns radicais religiosos na Índia é um crime. Mas para a cultura dos muçulmanos também é aceitável. Inclusive, eles têm uma forma bem específica de abate religioso deles, não é? Que se assemelha um pouco ao nosso abate religioso no candomblé. Então, depende da cultura desse povo, do que vai ser moralmente aceitável, baseado no que aquela sociedade vai aceitar como algo bom ou ruim, baseado no seu processo de formação cultural. Infelizmente, historicamente, o candomblé ele foi visto como algo moralmente inferior, não é? Então, a gente tem trabalhado para desconstruir essa informação já há muito tempo, para tentar sobreviver e se reinventar a cada novo desafio.
Agora, só mais uma, que é dela também, a última. O que você quer passar para as pessoas que tratam mal e falam coisas que não sabem a respeito das religiões em si? O que você gostaria de passar para essas pessoas? Então, na verdade, a gente vai aprender o seguinte: existiu na década de 80, foi 90 no Brasil, no Rio de Janeiro, um rapaz, um morador de rua, conhecido como Gentileza. E aí eu aprendi que gentileza gera gentileza. A gente começa a desarticular essas pessoas através da gentileza, da educação. A gente não vai retribuir ódio com ódio. A gente vai retribuir com informação, para que essas pessoas percebam, não é, que existe uma outra realidade que não é a delas, mas que também é uma realidade boa, aceitável, que pode sim agregar novos valores para a vida das pessoas. Olha só, pessoal, agora está muito bom, né? Eu acho que ele conseguiu, né, falar sobre a pautazinha que mandamos para ele, a ementazinha. Ele conseguiu responder a maioria das perguntas que foi feita pelos alunos, inclusive as perguntas que eu feito pessoalmente. E agora acho que nós vamos finalizar, porque já está chegando o horário aí na escola também, né? De fechar tudo, enfim. E eu acho que ele tem mais alguma coisa para passar, né, Magno? Um vídeo você gostaria de compartilhar com a gente? Ô, Fábio, sim, eu tinha pedido. Mas tá ok, vamos compartilhar. Pronto, esse vídeo ele foi Pode ser. um fragmento do desfile de uma escola de samba no Rio de Janeiro, e as imagens falam por si só, não é? Os atores e os membros dessa escola de samba, na avenida, eles conseguem expressar todo o sofrimento do povo negro através do gestual, da expressão facial. Eu acho que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Por isso que eu pedi, Fábio, para você finalizar essa minha fala, essa minha apresentação, com esse vídeo. É curto para essa reflexão desses meninos. Eu só não sei como reproduzir isso. Eu vou esperar, Não, então, que nós você... vamos reproduzir a partir daqui. Pronto. Pode soltar? Eu Por acho favor. que você vai fazer algum comentário depois, Magno? Ou fecha com ele? Não, o vídeo, na verdade, Fábio, ele é autoexplicativo, ele fala por si só. Pronto, então, assim, antes de tudo, eu gostaria de agradecer, depois do vídeo a gente encerra, agradecer demais ao amigo Magno, agradecer aos alunos, professores, a escola também, a galera de humanas aí, né, nosso grupo aí que ajudou isso a acontecer. Obrigado por tudo aí, galera. Valeu, pode passar isso, Sival. Acho que tá baixo, Sival. Obrigado pelo espaço, Simval, Alexia, Fábio, todos os envolvidos aí nesse processo e todos os alunos, né, que dedicaram e doaram um pouco do seu tempo para ouvir aquilo que eu tinha para partilhar com vocês. Ninguém é detentor de saber absoluto. A gente estabelece essa troca de informação e de conhecimento. Muito obrigado por permitirem que eu chegasse até vocês também. Claro, sempre. Quando for o final da live, eu posso fazer mais alguma pergunta? Quer fazer só mais uma, seu Plínio? Só mais uma, vai. Vai abrir essa exceção, essa quebra de protocolo. Enquanto o vídeo ali, coloca no jeito ali. Eu vou esperar terminar, peraí. Não, tem que ser agora, depois do vídeo não. Você agora? Ah, tá. Para o vídeo Me aí. fala, como os negros trouxeram suas culturas, o jeito de trabalhar, seus cultivos para cá? Os ensinamentos que eles tinham lá na África que trouxeram para o Brasil com a época colonial dos portugueses. Diferente da formação de base cristã jesuíta, que nós não tínhamos um livro como a Bíblia para orientar nossa cultura e nossa forma de religiosidade, nós sobrevivemos através da fala, do ofó, do encantamento da oralidade dos nossos abás, dos nossos mais velhos para os nossos mais novos. Então, esses costumes alimentares, mudas de plantas, não é, sementes, isso tudo veio no porão dos navios negreiros para cá, nesse intercâmbio África-Brasil. Tem vários elementos que eram genuinamente africanos que hoje já se encontram no Brasil, por exemplo, como um fruto chamado obi, que é a noz de cola, que se fabrica a Coca-Cola, para essa molecada nova entender melhor, e que é uma planta de uso religioso muito importante para nós do candomblé. Pronto, acho que está respondido.
E podemos dar seguimento ao vídeo, se for para terminarmos. Não sou um escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela é sentimento na liberdade. E olho claro da Guiné, qual será o seu valor? Pobre artigo de mercado. Senhor, eu não tenho a sua fé e nem tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, o mesmo que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas falta em seu peito um coração ao me dar a escravidão e um prato de feijão com arroz. Eu fui mandinha, também dançar, fui o rei Egba, preso na corrente. Sofri nos braços de um capataz, morri nos canaviais, onde se plantava gente. Calunga, Calunga, preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor, Calunga. Preto velho me contou, onde mora a senhora liberdade. Não tem ferro nem feitor. Sim, nós encerramos assim. Vou agradecer mais uma vez a todo mundo e bom resto de trabalho para quem está na escola e tchau para todos. Valeu, Magno, muito obrigado, viu? Mais uma vez. Carlos, muito obrigado, muito obrigado aos alunos. Jorge. Os professores também que ajudaram aí a projetar nas salas. O Arturo, né? O Arturo, a Dandara, todos os professores. O Marcelo. Eu agradeço aos palavras. Adeus, meus amiguitos. Vou lá lavar a vasilha, porque senão quando minha mãe chegar, a chinela em mim. Tinha que finalizar assim, né? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Carlos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu. Os seus convidados apareceram aí, Magno? Apareceram Tchau, alguns Cidal. filhos de santo aqui. Tchau. Com as 4 pessoas do terreiro, apareceram por aqui. Ah, que bom que Eu só tive dificuldade para ver o vídeo, eu não consegui ver, não. Mas aqui, o áudio os outros. saiu. Ô, Carlos, Vocês conseguiram ver o vídeo? A pode imagem ver. foi bem impactante. Eu acho bem impactante. Eu perguntei aqui no chat, os meninos, exemplo, os meninos conseguiram ver o vídeo. Eu vi que estava meio travado o vídeo, mas o áudio estava legal, mas estava meio travado. Pode ser internet mesmo, porque para subir vídeo no Meet é meio travado, mas o áudio, não sei, talvez não ficou bom aí, mas eu acho que eles escutaram sim. Com a internet da escola deu para escutar sim. E alguns conseguiram ver. O áudio chegou Vou fazer para o mim. seguinte, nós temos grupos de WhatsApp de salas, nós vamos mandar o link, que eu também joguei no YouTube esse vídeo, para poder facilitar. Isso aí, perfeito. Eu vou jogar novamente lá na sala para eles reassistirem ou assistirem, quem não assistiu. Ô, Carlos, eu até esqueci de Me falar. fala uma coisa, foi gravado esse isso, bate-papo nosso? É isso que eu ia te falar. A gente ia começar a gravar, até pedi o Fábio para me alertar no começo e até te avisar. Aí foi gravado naquela hora que você deu uma parada que você escutou o áudio. Mas ele é gravado, ele sobe para o Drive, depois eu vou compartilhar com você, pode ser? E caso você também não quiser compartilhar, a gente pode apagar também, tá bom? Não pode compartilhar, eu agradeço.
Acho que a gente tem que divulgar, a gente tem que falar, tem que mostrar, pode divulgar. Eu só te peço mil perdões que no comecinho do vídeo, cortou aquela primeira apresentaçãozinha sua, porque eu sou muito esquecido, cara. Eu pedi ainda para me lembrar, eu acho que eles esqueceram também. Mas a parte do chat da live toda foi, assim, só aquela apresentaçãozinha mesmo que não rolou. Aí eu peço o Fábio para te passar também. Foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Tá bom. Obrigado, querido. Forte abraço aí, tenha uma boa tarde. Valeu, mano. Obrigado. Tchau. Beleza. Fábio, valeu, cara. Valeu. Será que todo mundo gostou? Ah, eu acho que sim, cara. Claro que nós temos nossas dificuldades, enfim. Alguns alunos falando besteira, mas faz parte. Mas é normal. Aquela menina. Corta a gravação. Pode cortar a gravação agora. Ah, rapaz, eu esqueci. Porque a gente encerra aqui, né? Isso.